Olá, sou o professor Jorge Kennedy. Possuo graduação em Administração de Empresas, licenciatura em Matemática, especialização em Matemática e suas tecnologias, mestrado em Metrologia. Sou, do- Sou docente na educação básica e no ensino superior. Em meu dia a dia, como docente em matemática, nas instituições de ensino que leciono, identifiquei que os discentes têm dificuldades para entender conteúdos relacionados ao plano cartesiano. Devido a essas dificuldades, fui inspirado a criar um jogo que foi denominado por mim de Batalha Geométrica. Esse jogo é uma proposta pedagógica para que os discentes ultrapassem dificuldades na aprendizagem desses conteúdos e tenham motivação e estímulo para aprender de forma lúdica e ativa os conteúdos relacionados ao plano cartesiano. O meu TCC da especialização retrata algumas abordagens realizadas por mim em algumas de minhas turmas da educação básica. Associação dos vértices de um polígono a pares ordenados no plano cartesiano, transformações geométricas de polígono no plano cartesiano, associação de uma equação linear a uma reta no plano cartesiano, distância entre pontos no plano cartesiano, gráfico e raízes da função polinomial de grau 1 e a interpretação geométrica de uma progressão aritmética. Aí está o meu TCC, Aprendendo Matemática no Plano Cartesiano com a Batalha Geométrica. Foi uma monografia da especialização em Matemática e suas tecnologias, realizada na UERJ. Aí as competências, como destaque previsto na BNCC, apresentamos uma competência específica de matemática do ensino fundamental e uma do ensino médio. A do ensino fundamental, interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisa para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. E para o ensino médio, compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemática: algébrico, geométrico, estatístico, computacional, na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. Bom, esse nome foi escolhido devido a um jogo que conheci em minha infância, chamado de Batalha Naval. Pode ser utilizado em qualquer ano ou série da educação básica e em diversos conteúdos do ensino superior, como, por exemplo, em derivadas. Neste vídeo, vamos utilizar a batalha geométrica no aprendizado de função afim. Para explicar o jogo, primeiro eu começo jogando com a turma, ou seja, a turma versus o professor. O jogo ele pode ser realizado em uma sala de informática. Se os alunos possuírem computador, né, pode ser realizado em sala de aula também. Se não houver a tecnologia, né, pode ser em sala de aula, utilizando planos cartesianos impressos em folhas de papel ofício. Bom, então, utilizando o projetor, eu apresento o plano cartesiano GeoGebra para a turma. A turma tem que descobrir as coordenadas de dois pontos que escolhi. Um ponto, né, ele pertence ao eixo das abscissas, que é a raiz da função. O outro ponto ao eixo das ordenadas, sendo o ponto de interseção da reta com esse eixo. E as coordenadas desse ponto são formadas por números inteiros. Essa foi uma determinação, né, minha, para que o jogo não fique muito extenso. Essas regras são determinadas pelo professor. Os alunos vão escolhendo os pontos de forma aleatória, né? Os pontos que estão no eixo horizontal ou no eixo vertical, de forma aleatória. Caso não acertem, vão marcando esses pontos em seu plano cartesiano. Quando um dos alunos acerta as coordenadas de um dos dois pontos, aí no caso é o ponto C, né?
acertou o ponto de interseção da reta, né, com o eixo das ordenadas. Então, o aluno, o dono do ponto C, tem que falar que a função é crescente. O aluno que acertou continua jogando, sabendo que o ponto está na parte negativa do eixo das abscissas, pois a função é crescente. Então, nesse caso aí, acontece isso. Vamos supor que o aluno acerte o segundo ponto. Eu chamei aí de ponto D. Ok? Aí nós vamos lá, né? Agora ele vai determinar a função afim que passa por esses dois pontos, usando aí a ferramenta do GeoGebra, né? Então, ferramentas, vamos lá na reta, vamos selecionar os dois pontos, no caso, ponto C e ponto D, voltamos para a álgebra, e está aí a função, y é igual a x mais 4. Após a utilização do GeoGebra, determinar algebricamente essa função. Pode ser através de sistemas de equações, utilizando a função genérica, né, y igual a x mais b, e as coordenadas dos dois pontos. Da fórmula, né, onde A é a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas, e B é a ordenada do ponto C, e através de determinantes. Agora, os alunos podem jogar entre eles, individualmente, em duplas, em trios, em times de aprendizagem, vai depender do objetivo do professor, né? O objetivo que o professor quer alcançar e do quantitativo de alunos também. As regras devem ser determinadas sempre antes do início do jogo. Os alunos gostam, aprendem de maneira lúdica e com muita participação. Obrigado.